Davi da Luz, mercado de commodities no ar, Maurício Bellinello. Professor Maurício, boa tarde. Fala, João, boa tarde a todos. Gostou da aula das feras aí que nos antecederam? Bem legal, né, João? Eu aprendo um bocado, porque eu não sou do físico, né? Então é muito bom ouvir, principalmente quem entende 1 milhão de vezes mais que eu, muito bom. Tá, nós temos vários assuntos também, o tempo está estourado, mas dane-se, vamos lá. Eu quero falar de dólar, quero falar de soja, quero falar de trigo, mas essencialmente de petróleo. Põe, Davi, a manchete do petróleo, do Notícias Agrícolas. Irã pede embargo a Israel para países muçulmanos e futuros do petróleo saltam 3% nessa quarta-feira. Qual é a tendência? Aumentar mais ou acalmar, passarem um pano em cima disso, Maurício? Eu pessoalmente acho que não vai dar em nada isso de novo, né? Porque as tensões ali são grandes demais, não envolvendo Israel, nem a Palestina, nem o Egito, mas sim os padrinhos, né? Que os padrinhos é onde está o problema, né, João? E, na minha opinião, isso vai se alongar mais do que já tem se alongado, porque há quantas décadas que essa situação ali é, no mínimo, tensa, né? Desde os anos 70, pelo menos, né? Faz 50 anos que essa situação como um todo, desde o evento do Yom Kippur, né, em 1973, 74, né, quando o Egito, né, e a Síria tentam invadir Israel e são basicamente expulsos rapidamente quando os Estados Unidos entram, né, na guerra do Yom Kippur, por assim dizer. Então eu estou só tentando lembrar que isso não é algo de novo. Nesse sentido, João, o petróleo é de muito longe o mais volátil de todas as commodities. E nesse momento, obviamente, você tem ali grandes produtores, especialmente o Irã, a Arábia Saudita envolvida, o próprio Egito, né, e outros países muito próximos ali. Então ninguém espera que o petróleo fique calmo em momentos como esse. Porém, João, o mercado como um todo do petróleo deu uma bela de uma acalmada, viu, nos últimos dias. Eu não sei se eu sou muito partidário, eu não apostaria na queda de fato do petróleo por causa do momento volátil, mas eu também não apostaria muito no movimento de alta. Eu agora fico naquela fase, eu como operador velho de petróleo, João, quando começa a ter fumaça no Oriente Médio, eu só saio do mercado, João. Ah, é? Olha que interessante. Olha o cara, malandrinho você. Deixa eu ver os preços em tempo real. Deixa eu ver, Davi. Como é que estão os vencimentos das principais commodities no mundo? O petróleo está com 2,22, 2,18, Maurício, 87,28. Olha. Então, mas ele já teve a 88,70 hoje, João. Já caiu $1. Olha. E a soja 13,01, está em alta. Vamos focar no trigo. Trigo e milho. Olha essa manchete. Agravamento do conflito, a próxima manchete, Davi, agravamento do conflito no Oriente Médio deve afetar a demanda pelo grão, do trigo, e o abastecimento pode ficar comprometido. Não só o trigo, diz o Notícias Agrícolas, mas eu acrescento, e também o milho, né, professor? Eu pessoalmente discordo da questão da demanda, viu, João? Porque não há como. Na verdade, não cai a demanda por trigo, porque a demanda por trigo é o que a gente chama de inelástica. Ou seja, você vai substituir trigo pelo quê? Né? Porque não tem substituto. Né? Ele é alimento básico da população, especialmente em países árabes, né? Eles usam muito trigo. Né? Então, assim, eu pessoalmente não sei se a demanda seria afetada. Agora, os fluxos certamente podem ser e serão afetados. Só que tem um detalhe que pouca gente comentou, viu, João? O trigo foi a única commodity básica, soja, milho, trigo, arroz soja, milho, trigo e arroz, os 4, né? Que voltou aos preços anteriores ao Covid. Nenhuma outra commodity agrícola principal voltou. Então, na minha opinião sincera agora, se eu tivesse que apostar no movimento movimento do trigo agora, eu apostaria na alta pela pressão de preços depois de uma enorme queda que trouxe o trigo de quase $14 para a faixa dos 5, né? E tem o detalhe da sazonalidade chegando agora também. A sazonalidade do trigo, ela é de alta até abril, mais ou menos, já começou ela, inclusive. Mas, assim, eu honestamente acho que apostar em queda de demanda de trigo agora, na minha opinião, Maurício falando, não é exatamente algo adequado. E sim, a oferta pode ficar altamente prejudicada, João. Davi, põe de volta o preço em tempo real, deixa do lado do Maurício, porque a pergunta é a mesma para milho e soja. Vai aí, Mauro.
Então, assim, o milho como um todo e a soja, João, a partir de novembro, né, pelos mesmos motivos, elas passam a entrar em sazonalidade de alta, né, porque a safra americana acaba agora, está meio que terminando, daqui até mais uns 15 dias a gente já deve ter meio que encaminhado para o final da safra, então não tem novo milho e nova soja. A partir do meio de novembro, principalmente, entra uma potencial sazonalidade de alta. Porém, eu não sei se eu estou muito confiante nessa sazonalidade ainda, João, exatamente por aquilo que a gente falou nos últimos dias, né? Que o Brasil ainda guarda muita soja e muito milho da safra. Então, o mercado esse ano, né, especificamente desse ano para o ano que vem, não deve ter uma efetiva escassez do produto, né? Porque lembrando, a sazonalidade de alta vem quando o mercado começa a não ter novo produto, ou seja, soja nova, milho novo, e os estoques começam a ser prejudicados. Porém, o Brasil está carregando um nível histórico dessas duas commodities, portanto, a pressão de queda, na minha opinião, a pressão de alta do preço dessas commodities, na minha opinião, está bem prejudicado para o ano que vem. Ou seja, olhando para o contrato Chicago, especialmente do milho agora, eu não apostaria numa queda jamais, porque ele realmente segurou, o milho não cai, por exemplo, no contrato março, João, ele não consegue cair desde agosto, Sim, tá? mas... quando ele chegou nos $5. Mas então, nesse caso, vale a pena fazer um hedgezinho, não, né? Só para garantir, ou não? Contra a queda, eu acho o momento no mínimo desfavorável no bushel, tá, João? Porque caiu muito. O milho mesmo, em julho ali, em junho, ele estava $6,30 e ele chegou a cair a $4,80, tá? Então eu agora, provavelmente, no bushel, eu estou esperando alta dos dois, João. Né? E detalhe interessante só para comentar, eu espero também, eventualmente, no caso da soja especialmente, uma melhora nos prêmios, João, no basis, né? Pago nas praças entre agora e fevereiro. Esse é o pulo do gato do Maurício, porque todo mundo fica falando, olhando Chicago, né? Eu, por exemplo, né? E o prêmio nos portos. O basis na praça, que é o pulo do gato agora, por causa dos fretes. Certo, professor Mauro? Exato, João, porque agora a gente vai começar com fretes mais favoráveis para a gente também. Portanto, o peso do frete cai muito no preço final, né? O mercado, por mais que a gente tenha um detalhe de o Brasil ter muito estoque, a partir de dezembro acabou a soja americana e, portanto, quem quiser comprar vai ter que vir para o Brasil comprar, porque o Brasil tem disponível, e isso tende a pressionar o nosso prêmio para cima, né, o nosso basis nas praças. Então, é o que eu falei, eu não espero nenhum milagre nos preços da soja nem do milho para o ano que vem, sendo muito sincero, no bushel eu estou falando, né, porque a safra brasileira, por mais que esteja em alguns lugares atrasada, né, vai ser safra grande. Eu não espero nem, para ser bem sincero, eu não trabalho com soja brasileira abaixo de 154 milhões de toneladas no ano que vem, que é muito perto da safra recorde de soja, né? Então, assim, milho e soja estocado pra caramba, vazando pelo ladrão no Brasil ainda. Ou seja, eu não vejo grande possibilidade de pressão no bushel. Agora, no basis, por exemplo, a maioria das praças agora, João, estão vendo prêmio para maio, por exemplo, ou para março do ano que vem, na soja, ainda negativo na casa de $1,40. Isso no Porto, né? Ou seja, o Brandalize mesmo falou, tá muito pesado. Mas por quê? Porque tem muita soja nos Estados Unidos. A partir de dezembro e pelo menos até fevereiro, o que eu espero, por enquanto, e eu estou falando no meio de outubro, é que eu espero de entre agora e fevereiro do ano que vem, uma melhora nos bases, nos prêmios pagos nos portos, o que pode melhorar a situação da soja potencialmente disponível ou da entrada da safra do ano que vem. O Maú explica no curso de introdução que ele fez para nós, e nós estamos formando a 14ª agora, daqui a pouco eu ponho o telefone, que prêmios nos portos você assegura antecipadamente lá nas traders ou nas suas cooperativas, quem faz. É lá que você pega. Agora, bases, amigo, bases na sua praça é no físico, é você vendendo antecipadamente, é isso, professor? Exatamente, João. O basis ele só é travável no físico, né? A gente ensina isso no curso de introdução, inclusive, porque esse é um conceito que poucos agricultores no Brasil conhecem, esse nome basis, né? Que é o chamado diferencial de base, desculpa. Então, é o que eu falei, querer lutar contra a gravidade eu acho um problema, né? Ou seja, a partir de agora é o que se espera, é o bushel subindo e um resquício de alta do prêmio. Mas assim, Maurício, você acha que, por exemplo, o prêmio Porto Brasil 23 vai voltar aos níveis anteriores de 20, por exemplo, de 21? Quase impossível, porque a gente tem tanta soja não comercializada que na maioria das regiões, João, que a gente deveria esperar, ou no Porto mesmo, um prêmio positivo, às vezes em $1,
dólar, $1,50, que é a média que a gente puxa nos últimos 10 anos, por exemplo, eu estou torcendo ou ficando feliz se ela voltar para o zero. Ou seja, eu não espero que o basis volte aos patamares históricos normais, né? Porque tem muita soja ainda guardada e, portanto, o comprador não tem por que pagar tão mais caro. Agora, melhor do que $1,50, $1,40 negativo, que é o que a gente está tendo agora, eu, honestamente falando, acho provável. Bom, já que nós estamos estourados, vamos estourar de vez, né? Vamos esponjar agora, então. O Ricardo Islau está pedindo para você falar de café, e o Giovanni Lorenzon lá no clube está dizendo, ele acabou de ouvir agora lá o Pedro de Lima da Expocacer, que é o Café do Cerrado, Maú. Ele está dizendo que lá em Patrocínio está muito quente, lá pouca chuva a oeste, em direção de Uberlândia, algumas chuvas esparsas no Triângulo Mineiro, mas está de irregular para seco. Para o café, o Pedro de Lima está dizendo que são as altas temperaturas que preocupam muito, estão bem acima do normal, as lavouras produziram bem, as lavouras de café nesta safra, mas elas se encontram um tanto sentidas em termos de recuperação e enfolhamento. Davi, deixa eu ver o preço do café, então, para o Maú comentar. O preço do café lá em Nova York está o dezembro 158,20, março 157, maio 158,20, julho 158,80. Está no 158, $1,58 a libra-peso em alta, enquanto que na B3 o café para março está 192,20 a saca, alta também para o café. Que a gente faz com o café? Segura esse preço? Então, João, o café ele tem uma safra só por ano, né? O Brasil, de longe, o sul de Minas é de longe o maior produtor do mundo. E eu estou falando de café arábica, obviamente, não estou falando do Conilon, do qual o Espírito Santo é um dos maiores, mas aí tem outros países que são competidores diretos. No caso do arábica, o Brasil não tem competição. No ano que vem, é o que a gente chama de bienalidade positiva. Então, o ano que vem é a safra cheia do café. Esse ano foi a safra menor, né? E teve uma quebra grande no ano passado. Então, por exemplo, o nosso querido amigo Maé, né, ele mesmo fala que não tem café no mercado. Os estoques estão em níveis muito baixos por causa da quebra do ano passado. A safra esse ano veio boa por uma bienalidade negativa, mas é incapaz de corrigir os estoques. Então, na minha opinião, como a safra brasileira basicamente já acabou, estamos em florada e tudo mais da safra nova, eu pessoalmente acho, primeiro, a sazonalidade do café começa em alta agora. Então, a gente deve, historicamente, nos últimos 40, 50 anos, entre setembro e março, basicamente, a sazonalidade de alta dos preços. Então, esse é o primeiro fator que eu acho que é favorável para a melhora dos preços. Segundo, essa questão da seca no sul de Minas agora, ou temperaturas altas, né, é um prejudicador que ainda não causa grandes problemas, mas quanto mais tempo isso se alongar, pior vai ficando. Do meu ponto de vista, o mercado sinalizou claramente, João, que a faixa do $1,40 por libra-peso foi mesmo um suporte importante de preços. E detalhe, né? É um suporte que não é perdido desde fevereiro de 2021. Então, assim, sendo bastante sincero, eu não trabalharia de forma realista agora. Detalhe, o que pode prejudicar o preço do café de forma objetiva, globalmente falando, é se a escalada de problemas globais nos Estados Unidos por causa da recessão ou globalmente por causa da questão militar, o café é um produto caro e isso pode prejudicar a demanda pelo café. Tirando questões geopolíticas militares, historicamente, mesmo em grandes recessões, o café sobe de preço, porque ele guarda valor e o café pode ser estocado. E, portanto, quando ele cai muito de preço, ele causa uma demanda grande na compra. Então, na minha opinião sincera, o café na faixa de $1,40 é um piso bem importante que já foi confirmado pelo menos 3 vezes desde o início do ano, João. Só acrescentar, né, nesse show de informações, que Maé, da Cochupé, como disse o Maurício Bellinella, nosso irmãozinho Mário Guilherme Ribeiro do Vale, conselheiro da Cochupé, e que nos uniu aí, o Maé é o cara. Bom, para completar a dose, dólar, câmbio, João. Professor. Vamos ganhar com câmbio, vamos fazer NDF? Eu estou trabalhando agora estou em cima do muro nesse momento agora, porque o dólar até começou no movimento de alta hoje, mas globalmente ele também segue em alta. Então, assim, nessa queda que a gente teve agora no último movimento, que começou ali no dia 6 de outubro, né? Ele perdeu força muito rápido no Brasil e eu já estou começando a ficar ansioso para os próximos dias, amanhã, sexta, segunda e terça, para ver se ele vai confirmar mesmo esse fundo transitório perto de R$5. Eu, pessoalmente, nesse momento, espero que ele confirme, ou seja, que sem novidades,
o dólar não tenha muita força para perder esses R$ 5. A semana que vem vai dizer para a gente claramente isso. E se você me permite complementar um comentário que eu vi no grupo agora aqui, as pessoas comentando, né, que esperam uma quebra da soja brasileira de 20% ou mais, eu quero só lembrar que eu não sei se vai quebrar 20% ou mais, porém, sim, é importante lembrar que nem todo lugar do Brasil é o sul do Brasil, né? O Mato Grosso mesmo, regiões de Goiás, muitas regiões estão plantando, não estão tão atrasadas assim. E lembrando, tomem muito cuidado para não usar a referência do USDA, que previu 163 milhões de toneladas como a grande referência de quebra, né? Eu, pessoalmente falando, trabalho com uma quebra brasileira de 7%, o que já seria uma queda de grande porte. Ou seja, não é porque a sua região está passando por dificuldades que o desempenho do Brasil como um país, como um grande produtor país, realmente será afetado. E mais importante, tá bom, você acredita que o Brasil vai quebrar 10, vai quebrar 20. E se não quebrar? Você está preparado para isso? Você se defendeu para isso? Porque você tem todo o direito de estar errado. Eu não estou dizendo que vai quebrar 5, 10, 15 ou 20. Eu estou dizendo o seguinte, se o cenário que você está delineando não se confirmar, você está preparado para o que vai acontecer caso você esteja errado? Porque a estratégia de defesa de preços, né, João, como a gente bem fala, trata disso. Você está certo e ganhar dinheiro com isso é a coisa mais fácil do mundo. Você está errado e não perder muito dinheiro com isso é o que diferencia, na minha opinião, os profissionais de verdade daqueles que, infelizmente, entra ano, sai em ano, contam prejuízos. Então tá. Então assim, na tela, Davi, é o nosso curso, porque o professor, com esse show que ele deu aí, eu botei ele no cantinho, ele né, saiu, deu uns peteleco, beleza. Pessoal, ó, quer repetir essa experiência maravilhosa, tendo perguntas, você pergunta e a gente responde. Aí é no curso que o Maurício está colocando à nossa disposição. É um curso de introdução, 10 aulas gravadas sobre a influência do petróleo, você ouve e fala, puxa, tudo isso tá legal. Aí você vai para 3 lives, 2 horas por live, sempre às terças-feiras, a partir das 19 horas, com esse show aí. Maurício, mas tarará, ele responde pessoalmente a você que pergunta. Então, assim, né, o cara tem que perder a inibição, mandar perguntas, como um show de perguntas que tem aqui, e vai ponto a ponto. Como é que a gente faz a trava? Como é que entra na bolsa? Como é que faz a inscrição lá, o cadastro nas corretoras e tal? Vale a pena entrar na B3? Cara, todas as dúvidas que você tiver para aprender a travar o preço. Depois, ganhar na bolsa aí já é outro departamento, mas pelo menos não para de perder. Então, entre no curso de introdução, né, reserve sua vaga já, estamos formando a 14ª turma, o telefone é da Kátia Delfino. Você liga para a Kátia, manda um zap, né, não liga nada, você manda um zap no 019-98907-8047. Não perca essa vibe, não perca esse momento, é um ensinamento para o resto da sua vida. Combinado, Maú? Combinadíssimo, João. Só um detalhe para explicar, né? O acesso ao conteúdo é válido por um ano inteiro. Então, você pode passar, quer que seu irmão, eu até acho que deveria envolver toda a família nisso, porque a comercialização agrícola, né, que no Brasil é uma falha gravíssima e histórica, porque o Brasil bate recordes de produção, de produtividade ano após ano. Veja as produtividades de milho e soja no Mato Grosso esse ano, que foram estratosféricas, né? Mas, porém, quando bate na porteira, é uma coisa inacreditável ver o quanto de dinheiro todo ano, entra ano, sai ano, dezenas de bilhões de reais, de dólares, acabam por ficar na mesa por desconhecimento mesmo. Então, você que quer de fato, né? Porque, de novo, você pode ser gigante, pequeno, médio, grande, porque não tem diferença. Não importa o tamanho que você é de produtor, né? Mas se você tem dúvidas ainda, ou vê realmente o quanto de dinheiro tem ficado na mesa e quer aprender as mesmas estratégias, o começo dela, né? A introdução a essas estratégias que os seus compradores usam todo dia, não perde tempo, manda mensagem. A gente já vai abrir as inscrições, provavelmente no começo da semana que vem. Aguardo todos vocês, João. Lembrando, né? Você pode prever o melhor, você pode esperar para o melhor, mas no final das contas, estar preparado para o pior cenário frente àquilo que você previa, é aquilo que eu realmente acho que diferencia os agricultores que literalmente só crescem as suas áreas plantadas com dinheiro do mercado, daqueles que, infelizmente, ficam contando, às vezes, prejuízos, baseado numa desinformação simples que poderia, muitas vezes, ser rapidamente corrigida, João. Deixe de ser apenas produtor de soja, seja operador de soja, opere o seu dólar, põe dinheiro no seu bolso.
Maú, até amanhã, vamos em frente, meu garoto. Um grande abraço, João. Ótima tarde a todos.